Olá pessoal, estamos aqui de volta. Hoje teremos uma aula muito boa a respeito do teorema do transporte de Reynolds. E de quebra a gente vai ver ainda a equação da continuidade e a equação da conservação do momento. Então vamos direto ao assunto para o vídeo não ficar muito longo. Vamos lá. Então comecemos pela definição de sistema. Um sistema é uma quantidade fixa de massa. Uma quantidade definida de massa. Aqui na figura a gente vê uma massa de um gás com 2 kg, né? Aqui restrita nesse cilindro com o êmbolo, né? A fronteira do sistema pode até se expandir, mas a massa tem que permanecer constante. Você pode permitir o transporte de energia através da fronteira do sistema, mas é vedado o transporte de massa. Então, nessa outra figura, o nosso sistema também é essa mesma massa de 2 kg. Foi realizado trabalho aqui e a massa passou para o interior do balão. Então continuou sendo o nosso sistema porque a massa definida de 2 kg permaneceu constante. Já um volume de controle é um volume que a gente separa no espaço. A gente delimita pela superfície de controle para estudar a mudança das propriedades que vão acontecer no interior do volume de controle, né? Então aqui, no instante, se a gente considerar um sistema com a massa que está nessa área azul claro, né? Então aqui, uma determinada massa vai entrar no nosso volume de controle porque é permitido o transporte de massa, além de energia, né? E depois de um certo instante, a mesma quantidade de massa saiu aqui. Isso aqui está caracterizando um sistema, a parte em azul claro, e o volume de controle, que é esse volume delimitado pela superfície de controle. Então, observando essa imagem aqui, essa imagem do lado esquerdo é uma fotografia no instante T. E a do lado direito é uma fotografia decorrido o intervalo de tempo ΔT. Como a gente está vendo, a região 2 define o volume de controle. Nesse caso aqui, ele é fixo e imutável, né? Ele é delineado por essa linha sólida preta. A região 1, ela caracteriza por conter a massa que vai entrar, né, durante o intervalo de tempo ΔT. Ela está aqui fora e entrou no volume de controle no intervalo de tempo ΔT. E a região 3 é a massa que saiu, né? Observe que o nosso sistema está delimitado por essa linha tracejada em vermelho. Então, como a massa do sistema é constante, o sistema nessa imagem aqui, ela é composto pela região 1 e 3 no instante de tempo t. E nessa outra figura, o sistema está ocupando a região 2 e 3 no instante t mais ΔT. Fazendo uma mudança aqui, pegando tudo que é do volume de controle, passando para um só lado, passando isso para cá e isso para cá, a gente vai chegar nessa equação mais organizada aqui. Então, a gente, dividindo por ΔT e aplicando o limite quando ΔT tende a zero, nós chegamos a esta terceira equação aqui. Se a gente observar esse primeiro membro da equação, a gente vai se dar de cara com a própria definição da derivada da massa em relação ao tempo na região 2, né, que é o volume de controle. E no segundo membro, quando a gente aplica o limite com ΔT tendendo a zero, esse termo aqui vai caracterizar o fluxo de massa que está entrando na superfície de controle. E esse segundo aqui vai nos dizer que é a taxa de massa, né, a vazão em massa que está saindo do volume de controle. E aí, como a gente expressa a densidade pela razão entre a massa e o volume, eu posso dizer que a massa é o produto da densidade pelo volume. E aí nós vamos guardar essa equação aqui para utilizarmos daqui a pouquinho. Agora eu chamo a atenção aqui para quando a gente quer estudar o escoamento por um duto de seção constante, como nesse caso aqui.
Então, quando a gente quer obter a vazão em volume, a gente multiplica a velocidade pela área para obter a vazão em metro cúbico por segundo. Se a gente quiser a vazão em massa, a gente multiplica a densidade para obter a vazão em massa em quilogramas por segundo. E aí merece chamar a atenção que a gente sempre mede a vazão na área perpendicular ao escoamento. E aí agora eu vou mostrar para vocês uma solução matemática incrível para resolver esse problema e viabilizar a aplicação do teorema de Reynolds. Foi a invenção desse vetorzinho dA aqui, um vetor normal à superfície, com módulo igual à área dA, então a magnitude dele é igual a essa área dA, e ele vai estar sempre apontando para fora do volume de controle, normal e para fora, tá? Então, para obter a vazão perpendicular à superfície, ou seja, nesse tubinho que está desenhado aqui na figura, a gente vai obter pelo produto escalar V escalar dA, V escalar dA, que não é nada menos do que o valor de V multiplicado por dA e o cosseno do ângulo entre eles, que vai dar, na verdade, essa componente da velocidade aqui normal à superfície, multiplicado pela área dA. Então a gente observa que aqui a gente consegue a vazão perpendicular à superfície. Nesse caso aqui, ó, da região de entrada, né, em toda essa região de entrada aqui, a taxa de massa que está entrando é igual aqui, né, a integral de ρV cosseno de alfa dA, e a gente coloca esse sinal de menos aqui porque quando alfa é maior que 90, o cosseno é menor do que zero. Então aqui dá uma coisa negativa. Como a vazão em massa não é uma coisa negativa, a gente coloca esse sinal de menos aqui para que isso seja positivo. Do outro lado, se a gente ampliar essa região aqui, a gente vai ter essa imagem aqui. E como o ângulo alfa é menor do que 90, não precisa do sinal de menos aqui, porque o cosseno é positivo. Então, voltando àquela equação que eu tinha pedido para a gente guardar, a gente vai ter aqui, ó, que a variação em massa do interior do volume de controle vai ser menos ρV cosseno de alfa dA, esse menos aqui da equação, ρV cosseno de alfa dA agora na superfície de saída. E então a gente chegou aqui, ó, na equação da continuidade, na sua forma integral. E aqui a gente generalizou para toda a superfície de controle, e quem vai dizer quem está entrando ou quem está saindo vai ser esse produto escalar aqui, VdA. Então essa é a forma integral da equação da continuidade. Se o escoamento for permanente, nada varia com o tempo, essa derivada aqui igual a zero, e aí ρV escalar dA igual a zero, o que estiver entrando definido pelo produto escalar vai ser igual ao que está saindo, também definido por esse produto escalar. A taxa de massa que entra é igual à taxa de massa que sai quando o escoamento é permanente. E agora a gente pode fazer um exercíciozinho para aplicar essa teoria que a gente viu até agora, né? Aqui a gente tem um bocal onde o escoamento está sendo nesse sentido, da esquerda para a direita, e nós temos uma seção 1 aqui, uma seção circular, uma seção 2 aqui, a velocidade em 1 aqui, a velocidade em 2, e os dois vetorzinhos dA, né? Sempre normais à superfície e apontando para fora. E aí ele pede, ó, sendo o escoamento permanente, calcule a velocidade V2. Aí ele dá a área 1, a área 2 e a velocidade V1. Então a gente vai aplicar a equação da continuidade, né, na sua forma integral. Como o escoamento é permanente, esse termo aqui é igual a zero. A gente multiplica por menos 1, vai ficar integral em toda a superfície de controle de ρV escalar dA igual a zero. Toda a superfície de controle eu subdividi aqui em 3 regiões. A seção 1,
a seção 2, e tudo que restou foi aqui ao lado da parede do tubo, que eu chamei de região 3. Então vai ficar dessa forma aqui a equação. Na região 3, a gente observa que a velocidade vai estar nessa direção e o vetorzinho dA a 90 graus. Como o cosseno de 90 igual a zero, esse termo aqui desaparece. E aí, resolvendo para esse primeiro termo aqui, integral em toda a seção 1 de V cosseno de alfa dA vai ser o produto, né? Cosseno de alfa 180 menos 1, que vai multiplicar V, que a gente está trabalhando com a velocidade média constante, né? Sai da integral, e a integral de dA é a área 1. Então vai ficar menos 4 vezes 2, menos 8. Nessa segunda região, o mesmo processo, né? Só que o cosseno agora é positivo, porque o ângulo é zero. Vai ficar V2A2, então vai ficar como final V2. E aí, jogando de volta aqui na equação, menos 8 mais V2 igual a zero. V2 vai ser igual a 8 metros por segundo. Então, a notação matemática ela assusta um pouco, né? Mas na prática a gente simplifica bastante, né? Então, aplicar a equação da conservação de massa ou da continuidade se resume a gente fazer a aplicação desta equação aqui, né? Ok? Caso haja, por exemplo, uma outra saída ou entrada aqui, digamos, uma saída aqui, numa região 3, região 4, né? Saindo aqui também. Então a gente iria adicionar aqui mais V4 A4. E assim quantas outras saídas tivessem, né? Então, já que estamos embalados, né? Vamos entrar direto no teorema do transporte de Reynolds. Então, ó, seja N a magnitude de uma propriedade física presente em um meio material contínuo. Essa propriedade pode ser a massa do sistema, a quantidade de movimento, a energia, tá certo? Isso aqui para ficar nos que nós vamos estudar daqui a pouco. Então, ó, se essa propriedade está sendo transportada pela ação do escoamento do material com velocidade v, então o teorema do transporte de Reynolds afirma que a taxa de variação com o tempo da quantidade total de n é igual às variações instantâneas de n no interior do volume de controle, somadas à integral em toda a superfície de controle da taxa na qual n está sendo transportada através da superfície de e para a vizinhança, ou seja, para fora e para dentro do sistema, tá certo? Quem é que vai dizer o que é de e para? É esse produto escalar, V escalar dA. Apareceu uma outra letrinha aqui, esse Nzinho, né? Ele caracteriza uma propriedade intensiva, que é a propriedade N dividido pela massa. Por exemplo, se N for a quantidade de movimento M vezes V, então o Nzinho vai ser V, porque a gente divide pela massa. Ok? Ficou um pouco complexo, vamos tentar agora desmistificar isso daí, tá certo? Vejamos. Se considerarmos a massa M como sendo a propriedade N, né, então a gente vai ter N igual a M. Então, a variação da massa no sistema ao longo do tempo não existe, né, igual a zero, como a gente viu no início. E o Nzinho, que é a propriedade intensiva, M dividido por M resta igual a 1. Então, aplicando o teorema do transporte de Reynolds, que está descrito nessa equação aqui, né, a variação de N ao longo do tempo no sistema igual a zero e a propriedade intensiva igual a 1, a equação fica dessa forma aqui. E aí, passando uma metade para o outro lado, a gente chega, né, surpresa, na equação da continuidade na sua forma integral. Então, quando a gente aplica a propriedade M no teorema do transporte de Reynolds, a gente chega na equação da continuidade.
ou conservação de massa. E agora, só para dar uma refrescada na memória, né? A gente relembrando aqui, quando a gente estudava a dinâmica de corpos rígidos, a gente sabia que a aceleração é como a velocidade varia com o tempo. E aí, segundo a lei de Newton, né, a força de inércia é igual a massa vezes a aceleração. Então a gente pode expressar a força também como a variação da quantidade de movimento, mv. Então, P igual a mv, a gente chama de momento ou quantidade de movimento. Dito isso, vamos então utilizar a propriedade P no nosso teorema de Reynolds, né, como sendo a propriedade N. Então, N igual a M vezes V. A gente viu que a variação de P com o tempo a gente expressa como uma força. E aqui a propriedade, né, intensiva vai ficar igual a V. Aí aplicando novamente o teorema de Reynolds, que está nessa equação aqui, então aqui vai ficar força igual a essa integral com o V aqui, né? E aqui novamente V e aqui também o produto escalar de A na superfície de controle. Essa equação aqui é a equação da conservação do momento ou conservação da quantidade de movimento. Então a gente pode calcular a força, né, em função do escoamento utilizando essa equação aqui. Aí novamente, né, a notação matemática assustou de novo, mas vamos simplificar isso aí, tá certo? Então, ó, em regime permanente, a força resultante que atua sobre o volume de controle é igual à diferença entre as taxas de momento saindo e entrando no volume de controle que acompanha o fluxo de massa. Então eu sempre gosto de desenhar, em especial, esse volumezinho de controle aqui, com a seção 1 e a seção 2. Na seção 1 entra quantidade de movimento e na seção 2 sai quantidade de movimento. Então vejamos, aqui está a equação da conservação do momento. Em regime permanente, esse termo aqui, né, que é em função de tempo, é igual a zero. E aí fica a força igual à integral sobre a superfície de controle de V ou V escalar dA. A gente observa que esse produto aqui, ó, ρ V dA, vai dar, quando a gente integrar, a vazão em massa, né? Ok? Então, ó, em toda a superfície de controle, onde está entrando quantidade de movimento é aqui na seção 1 e na seção 2. Então vai ficar, ó, M.V2 positivo, por quê? Porque o vetorzinho dA aqui está na mesma direção, o cosseno é 1. E aqui negativo, porque o dA vai estar no sentido oposto, menos 1. Então vai ficar, a força vai ser a vazão em massa, multiplicado por V2, menos V1. Isso porque em regime permanente a vazão que entra é igual à vazão que sai. Simplificou, né? Aqui fazer um lembrete que a equação do momento é uma equação vetorial. As componentes x, y e z de f são fx, fy e fz, e as componentes da velocidade são u, v e w. Então, em regime permanente, a força resultante que atua sobre o volume de controle é igual à diferença entre as taxas de movimento saindo e entrando no volume de controle. Aí aqui também, novamente, uma aplicação de um exemplo para a gente fixar mais essas ideias aí. Então, o exemplo diz o seguinte, ó. Um jato de água sai de um bocal com velocidade uniforme, V igual a 3 metros por segundo. E o jato tem uma área de seção de 5 vezes 10 a menos 3 metros quadrados. Esse jato atinge a superfície plana de um defletor e é desviado em um ângulo θ. Aqui. Aí ele pede para determinar a força de ancoragem necessária para manter o defletor parado em função de θ. Força de ancoragem está aqui, tá certo? Então as hipóteses que ele assumiu é que o regime é permanente, a água é incompressível e a pressão é atmosférica em todo o volume de controle. Então não tem forças de pressão, a única força que vai atuar aqui é devido ao escoamento. Então, para o volume de controle do lado direito,
as componentes x e y da equação do momento vão ficar, né? Somatório de mx vai ser m ponto a componente na horizontal na saída menos na entrada, né? Por causa do vetorzinho dA. E o somatório em fy também, né? Na saída menos na entrada. Então, ó, a força AX aqui, que vai manter o equilíbrio desse, né? Vai ser m ponto. Na saída a gente vai ter aqui na horizontal, a componente horizontal aqui da velocidade V2. Né? Vai ser V cosseno de θ. E na entrada ela é toda horizontal, então menos V, né? E aqui ele inverteu aqui, 1 menos cosseno de θ e botou um sinal negativo aqui. Na direção Y, vai ser m ponto. Aqui na saída a gente vai ter a componente vertical, V seno de θ, e aqui na entrada a gente não vai ter componente nenhuma na direção vertical. Então a força de ancoragem Y vai ser m ponto V seno de θ. A gente sabe que a vazão em massa é o produto ρ vezes A vezes V, né? Então vai ficar aqui, ó, na força de ancoragem na direção X, ρA V2, né? V vai ficar ao quadrado aqui, 1 menos cosseno de θ. E na Y, ρA V2 seno de θ. Substituindo os valores aqui na componente X, vai ficar a densidade é 1000, a área de seção 5 vezes 10 a menos 3, e a velocidade 3 ao quadrado. Isso aqui vai dar menos 45, esse menos aqui, né? Menos 45 que multiplica 1 menos cosseno de θ. E aqui em Y vai ficar 45, que multiplica o seno de θ. E aí eu repeti aqui, né, as equações das forças de ancoragem em função do ângulo θ. Então, ó, se o θ for de 90 graus, né, cosseno de 90 é zero, né? Então, na direção X ficaria menos 45. E na direção Y, né, o seno de 90 é 1, ficaria 45. Então, essa força aqui seria de 45 e essa aqui de 45. Conforme a figura, a força de ancoragem vai se opor ao movimento do fluido entrando. Essa aqui está se opondo a esse movimento do fluido entrando. E essa aqui está fornecendo esse impulso de saída aqui, né, o movimento de saída. Agora, já se o ângulo θ for 180 graus, que é essa situação aqui, o jato vai retornar. E as forças vão ser cosseno de 180 é menos 1. Com esse menos aqui vai ficar mais 1. 2 vezes 45, a força duplica aqui, ó, menos 90 newton, indicando que está nessa direção, né, duplicada. E na direção Y, seno de 180 é zero, não tem componente. Então, nessa situação aqui, a força de ancoragem ela está tanto suportando esse que entra, como está fornecendo esse que sai. Então, a coisa aqui é duplicada. Okay? Então, se você quiser mais empuxo aqui, né, mais força realizada nesse defletor aqui, você coloca ele fazendo esse ângulo θ de 180 graus. E apenas para ilustrar isso, eu fiz uma animação aqui, uma enquete, né, computacional, enquete no computador aqui, de uma roda Pelton. Isso aqui é um tipo de turbina que é amplamente usado em usinas hidrelétricas, né, onde você tem uma alta altura de carga e você precisa de pouca vazão, porque a vazão que você usa é de um jato aqui, ou vários jatos, que vão impulsionar essas panelas aqui, tá certo? Então eu chamo a atenção para o formato da panela, para o jato bater e fazer aquele movimento de retorno dos 180 graus que a gente viu lá na... Vamos ver o vídeo aqui. E com isso a gente fecha a nossa apresentação sobre
o teorema do transporte de Reynolds. E assim a gente conclui mais um vídeo, né? E eu aguardo vocês no próximo, que vai tratar sobre a equação de Bernoulli, nesse estudo da fluidodinâmica, né? Estou avaliando aqui a possibilidade de fazer vídeos apenas com exercício, para também a gente praticar mais esses conhecimentos, não ficar só na teoria, tá certo? Nos veremos em breve. Um grande abraço.